frente, voltado para a maioria dos interesses da população. Em relação ao candidato à presidência, o Plínio Arruda já foi escolhido, Certo. mas ao que parece, por exemplo, a senadora Heloísa Helena rasgou elogios à candidatura da Marina Silva, do PV. Como é que fica essa questão no nível nacional? Não, olha só, essa questão da amizade que a Heloísa tem com a Marina, uma admiração que ela tem uma pela outra e tal, eu coloco isso no mesmo patamar dos elogios que eu faço aqui ao Sérgio Xavier, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né, nesse processo de discussão entre o PSOL e o PV. Eu tive a grata satisfação de conhecer o Sérgio, e é uma pessoa bastante séria, uma figura humana muito interessante, né, que eu tive muito prazer de conhecer, e eu acredito esse elogio da Heloísa Marina a mesma forma elogiosa como eu trato o cidadão, a pessoa, a figura humana do Sérgio Xavier. Mas o pessoal estará unido em torno do Sim, o nosso candidato é o Plínio de Arruda Sampaio, né, um militante histórico da esquerda brasileira, né, um cidadão que já passou aí pelas várias fases, por várias fases da história política do nosso país, sempre do mesmo lado, é importante que se diga, e é motivo de muito orgulho para todos nós do PSOL termos à frente dessa nossa empreitada um companheiro com toda a reserva moral e intelectual, que é o Plínio de Arruda Sampaio. As pesquisas indicam que haveria possibilidade de um provável segundo turno entre José Serra e Dilma Rousseff. Num caso como esse, que caminho o pessoal tomaria? Nós do PSOL temos uma tendência a achar que a participação da população no processo eleitoral, ela se dá de várias formas, né? O voto em candidato, isso pelo menos é uma posição muito pessoal minha também, eu defendo muito isso. O voto no candidato, ele é uma posição política, né? A abstenção é uma posição política também. O voto nulo é uma posição política, o voto branco é uma posição política. Então eu creio que, em não estando o PSOL no segundo turno, no processo eleitoral nacional, a participação com o voto em branco pode ser uma alternativa. Por quê? Porque não existe entre as duas candidaturas, do Serra e da Dilma, do ponto de vista da política econômica, que é algo para nós muito importante, não existem diferenças substanciais. Óbvio que existem diferenças em outros planos, né, e a militância do PSOL certamente vai estar liberada para poder fazer essa avaliação, mas nós não vemos no essencial mudanças que nos permitam optar por uma ou outra candidatura. Quer dizer que então o pessoal adotaria uma posição independente, quer dizer, os eleitores escolheriam... A princípio, eu sou membro da Executiva Nacional do PSOL, e nós temos uma equipe que comanda o partido em nível nacional, que tem uma certa sincronia com relação a esses temas, e eu acredito que não haverá por parte do PSOL uma indicação formal de voto em nenhuma candidatura. Uhum. Bom, e neste caso a campanha ela acontece em todo o país, e aqui no estado de Pernambuco vai caminhar para a sua candidatura. E no Senado tem candidato? Vai ter candidato para o Senado? Nós temos a candidatura do professor Jerônimo Ribeiro, né, um professor da rede estadual, já foi homologado em nossa convenção, e nós colocamos de forma proposital um professor para cumprir essa tarefa, porque nós queremos exatamente fazer o debate sobre a educação. Nós achamos que a educação aqui no estado de Pernambuco é uma dos aspectos mais falhos dos últimos governos. O desrespeito com que a educação vem sendo tratada em nosso estado é uma marca tanto dos governos que já passaram, que estão aí materializados na chapa do Jarbas Vasconcelos, quanto dos governos que estão hoje aí atuando, é o caso da chapa majoritária do governador Eduardo Campos. Nós achamos que existe a educação em nosso estado, ela foi sequestrada por uma lógica de mercado, em que você tem uma educação voltada para um determinado grupamento de alunos, e esse determinado grupamento de alunos tem também um determinado grupamento de professores, que são as chamadas escolas de referência, que, vamos dizer assim, estão incluídos num processo que está mais envolvido com o processo produtivo como um todo, de inclusão no processo produtivo. E você tem um outro tipo, que é a esmagadora maioria de alunos e professores, que estão sendo deixados à margem do processo.
Então, isso tem a ver com você pagar um péssimo salário e tentar construir uma remuneração diferenciada para profissionais que estão numa outra categoria, vamos dizer assim. Então, esse processo de destruição da nossa educação vai ser uma das, vamos dizer assim, um dos elementos centrais da candidatura ao Senado, do professor Jerônimo Ribeiro, que eu tenho certeza que vai, vai abrir um diálogo bastante substantivo com a sociedade pernambucana sobre o que está acontecendo com a educação em nosso estado. E qual seria a solução nesse caso? Tornar toda a rede como centro de referência? Olha, o que nós não podemos é aprofundar, Mário, a lógica da educação, a lógica do mercado. Se nós trabalhamos, qual é a lógica que eles estão trabalhando hoje, Mário? É o seguinte, para que eu vou gastar? Por que o Estado vai gastar com literatura, biologia, química, matemática, por todas as disciplinas do ensino fundamental, né, o básico? Por que eu vou gastar com tudo isso se esse aluno ele não vai ser plenamente absorvido pelo mercado? Percebe? Uhum. Então você começa a construir mecanismos que atalham a formação desse aluno e no final do processo você dá um diploma para ele, ele faz de conta que está formado, certo? Você dá um diploma para ele e acabou-se. Ele não vai passar dali. E a gente perde a perspectiva da educação enquanto um processo de construção humanístico da pessoa. Então, nós não concordamos com isso. Nós achamos que um estudante, independentemente se ele vai ser desempregado ou não, ele tem que saber de literatura, ele tem que saber de biologia, de química, ele tem que conhecer, ele tem que ter um conhecimento global das coisas. E a lógica que vem sendo imposta pelos governos, tanto do Jarbas quanto do Eduardo, é uma outra lógica, que você trata aquele aluno como algo a ser descartado, que ele não tem necessidade sequer de você investir na formação cultural global dele. Nós lembramos que você pode encaminhar o seu comentário para o e-mail emoff@redeestação.com.br e pode, inclusive, nos seguir no Twitter através do endereço que está aqui na barra inferior. Edilson Silva, a gente agradece a sua participação aqui no programa Em Off. Uma boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os telespectadores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vem aí o programa Radar Executivo. No próximo domingo a gente volta. Até lá.